Eri, 4-2 Vasco da Gama. Jogo muito agradável de assistir, eu diria. Eu gostei de assistir o jogo, achei um jogo bom. Primeiro tempo era. Os times não ficaram só na defensiva, teve o Botafogo um pouquinho melhor, depois o Vasco foi lá, empatou o jogo, o Botafogo teve gol anulado. Aí no segundo tempo, aí é o que eu digo, Eri, a diferença de termos um técnico. Isso é uma diferença, cara. Poucos notam, cara, porque quando não tá com um técnico tão bom, essa possibilidade que ele consegue ter com os jogadores, ele sabe o que ele pode ter de cada jogador, e ele mudou o jogo no segundo tempo. Ele simplesmente mudou o jogo no segundo tempo, soltou um pouco mais o Piton, que aliás, hein, pelo amor de Deus, o que tá jogando o lateral esquerdo do Vasco é brincadeira. Eric, quero saber primeiro, antes da gente colocar alguns pontos aí específicos e colocar o pessoal do chat para participar, o que você achou do jogo no modo geral? Faz um resumão do que você gostou desse jogo aí. Gui, boa noite, galera. No começo, antes de começar o jogo, a minha maior preocupação era a arbitragem. Eu venho me preocupando muito com a arbitragem do nosso país, do Brasil, está com uma arbitragem muito abaixo, mas, enfim, um primeiro tempo bem razoável, um primeiro tempo para se estudar, né? Eu acredito até que o Ramon Dias tenha, obviamente, notado que o nosso meio de campo está perdido. Que nós jogamos contra um time, o Botafogo, aliás, essas 3 últimas partidas, o Vasco contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, veio crescendo de produção, veio crescendo bem, veio crescendo pouco. Você destacou muito bem o Piton, mas a gente tem que destacar também outros jogadores, né, como o Léo Jardim, como o Léo Pelé, né, como o próprio Paulo Henrique. O Paê, o Paulo Henrique, o Paê hoje, ele verdadeiramente ele foi para campo para mostrar que ele está completamente no peso, habilidade absurda, visão de jogo, tranquilidade, maestro. Ele foi um maestro em campo, sem dúvida nenhuma, jogando contra um Botafogo querendo também a vitória, precisando também da vitória. Então, acho que a volta no segundo tempo, obviamente, o Ramon Dias, como você bem disse, é um treinador de muito potencial. É um treinador de muito potencial que tem um filho, Emiliano, que o ajuda também como um grande treinador e os jogadores nas mãos. Os jogadores acreditam, os jogadores confiam. Então, isso é um maior barato, porque eu comparo muito isso, o futebol ao teatro. Quando a gente, a televisão, quando a gente tem um diretor, um bom diretor experiente, que dá uns toques, ele vem dando uns toques para a gente durante a novela, cara, são toques importantíssimos. E quando ele tem muito conhecimento, só nos resta aprender cada vez mais. E hoje deu para ver em campo a coletividade no olhar, a coletividade na educação, no respeito um com o outro. A gente já vê um Vasco crescendo, a gente já vê um time. Mesmo não tendo grandes jogadores em campo, né, por contusão, cartão amarelo, enfim, você vê o Vasco, você vê um time jogando de igual para igual e levando vantagem de chegar no segundo tempo, em menos de 4 minutos, fazer o segundo gol. E isso traz uma tranquilidade muito grande, né? E deu o desespero para o Botafogo. O Vasco aí cresce. Aí o Vasco cresce e cada vez mais vai mostrando um futebol, um potencial que nós todos aqui estamos realmente com a visão de que temos um time em formação, mas um time muito bom. E ainda tem alguns jogadores que ainda vão entrar para reforçar e dar mais qualidade ainda. Exatamente, tá chegando esforço, lembrando que o Medel não tá jogando, que é uma peça importantíssima, né? Um líder em campo, também não jogou hoje, perdeu Jair e Paulinho, que são muito importantes, machucados. Então, assim, mesmo assim, o Ramon mostra por que ele é um técnico de primeira prateleira, né, pessoal? Acho importante. Outros jogadores estão crescendo, e é uma coisa, Eric, que eu acho muito importante. Aliás, obrigado, quase 3.500 simultâneos aqui. Obrigado a todo mundo que tá chegando. Deixa like aí, pessoal, se inscreve no canal e se der, compartilha, tá? Ajuda a gente aí a chegar para mais e mais pessoas e crescer cada vez mais no mundo Ed. O que eu acho legal também, o Eric, eu acho que é uma coisa que são poucos técnicos
técnicos que fazem, né? E o Ramon é um deles. Fazer alguns jogadores crescerem ao longo da competição, crescerem também no modo de jogar. Matheus Carvalho é um exemplo disso, eu acho, está entrando bem, jogou algumas vezes, é um jogador de 21 anos. Eu acho que o próprio Ramon Dias já está pensando no Ryan também fazendo isso, a mesma coisa. Peraí, ele tem essa visão de, ele é muito jovem, fez uns jogos ruins aí pelo Vasco, mas tem potencial. Vou segurar, aos poucos vou colocar ele para jogar, e aí ele vai evoluindo, vai crescendo. Então são algumas peças aí que eu tô vendo, Eric, que estão crescendo muito por conta da comissão técnica, que é muito qualificada do Vasco da Gama. Aí chegando Sforza, jovem também. O que o Galdamés está jogando também, esse cara é bom jogador, hein, pessoal? A gente tá vendo aí um cara que vai dominar esse meio de campo do Vasco da Gama, hein? Um cara que pode jogar tanto como primeiro, segundo volante e até de meia armador, eu tô achando, porque ele tem um passe que eu vou te contar. Ó, o Will mandou superchat, Paiê sendo muito importante nesse time do Vasco. Finalmente saiu a Uruca do Verrete, abraço, boa, saiu essa Uruca. 5 minutos, manda um abraço para minha namorada Dulce. Vascaína, acho que ele mandou um pouco antes da gente começar a live. Não sei se é só. Eric Johnson, manda um parabéns aí, um abraço para namorada dele, a Dulce, que você é mais importante. Dulce, um beijo grande para você. Estamos juntos. Saudações vascaínas, como diz o nosso irrecuperável Edmundo. Olha lá o Gabriel Vascaíno. Já estou iludido de novo. Ei, Gabriel, tava no nosso churrasco a foto dele com o Edmundo aí. Verrete desencantou. E aí, Eric, então eu queria que você comentasse sobre isso, cara. A importância de ter um cara assim no banco de reservas, que já passou por vários times. E aí, tem muita gente que fala assim, né? Pô, tem técnico que fica ultrapassado, porque tá muito velho. Não sei o que lá. Tem gente que critica Luxemburgo, Mano Menezes, Felipão, bababá, que eu acho uma bobagem, tá? Desde já acho uma bobagem. Isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Esse negócio de você pegar e... Vou me aprimorar, o futebol mudou, eu acho uma bobagem isso daí, tá? Mas o Ramon tem o Emiliano do lado dele, né, Eri? Que faz com que ajude também nessas coisas de, o futebol tá um pouco mais para frente, mais físico, e aí te vê um complemento desse, né, acontecendo no campo. O que você achou? O que você tá achando desses jogadores que estão evoluindo? Matheus Carvalho. O Praxedes, gente, eu vi que muita gente tá criticando o Praxedes. Não achei que entrou tão mal assim como vocês estão falando. A gente fez muito isso com o Piton no ano passado, né, falando que o jogador é ruim, Paulo Henrique, que hoje é lateral titular, incontestável. Então acho que tem que ter calma. Se o Ramon pediu para ele ficar, por algum motivo é. Mas os jogadores estão crescendo com o Ramon Dias, né, Eri? Eu acho que desde o ano passado, esses jogadores que já eram da confiança do Ramon Dias, do Emiliano, esses jogadores, a tendência é crescer, porque eles chegaram no Vasco para segurar uma pressão horrorosa. Hoje eles estão jogando sem pressão. É um campeonato carioca, com todo o respeito, e para mim continua sendo uma pré-temporada, só que uma pré-temporada profissional, profissionalizada. E óbvio que você tem um treinador muito experiente, onde ele chegou no Clube de Regatas Vasco da Gama com toda a sua bagagem, toda a sua convicção de que não iríamos cair, que iríamos permanecer. E, obviamente, se ele tem hoje o direito de falar não vamos passar sufoco, ele tem esse direito adquirido, né? Obviamente, os jogadores que estão em fase de crescimento no Vasco, e aí a gente vai falar de todos. A gente vai ter que falar de todos. E todos estão crescendo. Você pode não gostar do David. Eu, particularmente, acho que o David ganhou a titularidade por vários motivos. Por vários motivos. Porque, gente, às vezes você... E a gente fala assim, pô, ele perdeu muitos gols. Perdeu porque ele tentou muitas vezes. Existe uma diferença muito grande. O Ramon Dias hoje ele tem uma defesa que é uma das melhores. Na minha humilde opinião, uma das melhores defesas. Uma defesa muito consciente, uma defesa muito forte, muito participativa, inclusive para o ataque, né? Se você olhar para o nosso Piton hoje, que é um lateral ponta, né? Se você tem um Léo Pelé, que tem toda uma cobertura para que o Piton possa avançar, né? Aí você tem o Medel, você tem o Maicon, você tem o Zé Gabriel,
você tem o Paulo Henrique do outro lado, você tem bons jogadores. Hoje você, por exemplo, quando ele mexeu, agora já no final, botando o Adson é uma fumaça. Ele faz uma... E está Bom chegando jogador, agora. hein? E está Bom chegando jogador. agora, com muita personalidade. O Vasco hoje, gente, numa boa, tem um time muito competitivo. E aí eu particularmente, parei, falei para você, falei para o Edmundo, conversei com o Zé Colmeia, conversei com o Alexandre Matos. Cara, eu parei. Eu não quero mais saber de, tá chegando fulano, tá... Cara, o time, os jogadores que nós temos, eles precisam agora de entrosamento, segurança, entrosamento, ritmo de jogo, porque já deu para ver que contra os três principais do Rio de Janeiro, com todo o respeito aos outros times, o Vasco jogou de igual para igual. E contra o Botafogo, o Vasco ganhou. Aí a gente tem que pensar assim, mas ganhou, vou ficar iludido. Não, cara. Não é um time para ganhar um campeonato brasileiro, para ganhar. Não, mas é um time para estar na primeira página e disputar de igual para igual. Eu não tenho dúvida. Vai perder aqui, vai ganhar ali, vai empatar cá. É normal do futebol. É normal. Alguém aqui podia falar que ia ser 4-2 o Vasco em cima do Botafogo? Não. Mas hoje eu vi. Até mandei uma mensagem para a Paloma Totti, que ela estava conversando, fazendo o programa dela junto com o Elias Júnior, e ela falou que ia ser 2-1 Botafogo, e ele falou que seria 3-1 Botafogo. Aí eu mandei para ela, domingo que vem estarei assistindo vocês de novo, e por favor, não deixem de falar o placar, porque vocês são ótimos. Adoro ela, minha amiga. Não, os dois são fantásticos, um dos melhores jornalistas do Brasil, ambos, tá? O Elias Júnior, eu lembro que ele tava no Bradesco Sport FM, cara, era de arrepiar as frases que ele falava, é um cara inteligentíssimo, mas é aquela coisa, né, Eri? Não é todo mundo que tá acompanhando o Vasco de perto, o Vasco está em evolução, tá? Estão falando aqui que não precisa de reforço, daqui a pouco o pessoal vem no chat, mas tá de reforço, tá de 3, 4... Precisa, mas ó, a gente tem que pensar numa outra coisa, pessoal. É uma construção de time, que está jogando esse Carioca, testando também a equipe. Não estamos mais cometendo o mesmo erro do ano passado. Não tem nem comparação. Estamos com um técnico bom, um cara que vai botar a cara a tapa se precisar pro Vasco da Gama, chegar em coletiva de imprensa e cobrar. Então, com isso, a gente não tem que se preocupar. A cobrança vai ter lá de dentro também, que é do Ramon Dias, do Emiliano, o próprio Medel já falou algumas vezes. Então, eu acho que é importante a gente pensar no quê? O time está sendo construído, o Adson chegou aí, parece que vai ser titular. Eu acho que é questão de tempo para ele tomar essa vaga do David. Mas você acha o David ruim? Não acho o David ruim. Eu acho que o David é uma outra característica. Ele tem força física, pouca técnica, mas é um finalizador. Pode ajudar muito o Vasco da Gama. Mas aí a gente já vê o Adson titular, Sforza, Galdamés, Payet, Piton. Olha os nomes que eu tô falando, pessoal. Isso aí são nomes que brigariam por posição em quase todos os times do Brasil, tá? A zaga, acho que da volância para trás, está totalmente pronto o elenco, na minha opinião. Da volância para trás. Beleza? Chegando esforço, para mim tá tudo certo. Ali na frente, por que não esperar o Carioca? Vai vendo, vê se alguém se destaca aí no Volta Redonda, etc. Vai contratando o jogador. Porque não adianta contratar um monte de cara agora e depois, no meio do ano, não ter dinheiro para contratar se precisar de uma peça ou outra. Então, acho que é importante contratar, mas também com responsabilidade. Tem que tomar cuidado. Não adianta trazer um monte de cara, que nem a gente fala aqui direto, né, Eri? Que vai tomar a posição de jogadores que já estão no elenco, que são reservas. Ou traz titular, ou vamos deixar se encaixando aos poucos aí o time que está começando a jogar. Né? Ó, vamos colocar o Lucas Nascimento. Temos que falar do Matheus Cocudo. Sempre bem. E aí, ó, esse aí, por exemplo, Eri, é um exemplo claro do que a gente estava falando agora há pouco, do ano passado. Era um cara que era criticadíssimo no ano passado por ter chegado. Aí te entende, é um cara que ninguém conhecia, etc. Eu critiquei, o Edmundo criticou, todo mundo falou, pô, a gente tá esperando o cara aí para chegar e vestir a camisa. Mas a gente tá vendo a evolução dele. Vai ser importante pro Vasco da Gama também, Eri. Então, eu acho que tem que ter essa calma e a gente vai ter que se acostumar com o estilo da SAF trabalhar. Não tem jeito. É assim, aos poucos, e a gente vai torcendo para ter resultados. Tendo um técnico desse nível, eu vejo coisas boas pela frente, Ari. Eu não vejo só o técnico, não. Eu vejo que nós temos bons jogadores, nós temos muito bons jogadores e temos jogadores razoáveis.
Qualquer time de futebol tem isso. Às vezes você tem um time com 3 atacantes incríveis e não dá certo. Né? Às vezes você tem um time muito bem estruturado e não dá certo. Futebol, cara, não tem lógica, na verdade. Né? Nós temos hoje um time competitivo que jogou, vamos falar de hoje, jogou contra o Botafogo, que tem muito mais, se você botar no papel, você tem muito mais chance de falar o Botafogo é favorito. Não é favorito, cara. Flamengo é favorito. Não é favorito. Fluminense é favorito. Não é. Eles não são favoritos. Por quê? Porque o futebol de hoje, você precisa de um treinador, sim, um treinador experiente, que tenha um olhar e que não fique desesperado e que entenda. E aí o Ramon Dias dá aula, ele entende que são 2 tempos. Pô. O primeiro tempo você está ruim, você volta para o primeiro tempo com um olhar de como é que eu faço para manter esses jogadores, mas fazer com que eles atuem diferente. Você precisa disso, você precisa de um diretor para mexer na novela, você precisa de um diretor para mexer no teatro, você precisa de um treinador para mexer no futebol. Só que você tem bons jogadores. Porque não adianta nada você ter um bom treinador, com muita experiência, e você não tem material humano para que ele possa exercer a função dele. Hoje, eu posso apostar com qualquer um, principalmente qualquer um do Vasco. Eu quero que vocês me falem, por favor, quem é que é muito ruim que está no Vasco? Quem é que é ruim? Muito não. Quem é que é ruim? Ou então quem é que não é bom que está no Vasco? Aí vocês vão falar, o Praxedes. Praxedes não é bom, gente. Não faz isso. O Cocão, hoje ele entrou, sabe o que ele fez? Tudo o que um titular faria. Até balão ele deu. Ou seja, é tudo uma questão de como vou jogar, de que momento eu vou jogar. Jogar na pressão, talvez eu não consiga. Jogar sem pressão, conte comigo. Com pressão, tem o outro. Aí, ó, Fórmulas, isso é Olha aí, ó. Réveillon, essa porra.